Elivaldo Barbosa, antes, vamos voltar a falar a respeito ainda de doutor Pessoa, mas antes eu vou fazer um contato com o Sávio Barreto em Brasília, que vai nos atualizar da reforma ministerial. 2 novos ministros foram confirmados no governo Lula. Agora há pouco, o deputado Fábio Novo falou que a reforma ministerial, na visão do Partido dos Trabalhadores, ou de parte do partido, é uma necessidade para que o governo federal tenha a governabilidade que precisa, a governabilidade que o presidente Lula espera. Essa reforma ministerial está acontecendo aos poucos, foi chamada até de mini-reforma ministerial e alguns nomes já foram confirmados. Sávia Barreto traz os detalhes. E falando em reforma ministerial, a gente já tem oficialmente os 2 novos ministros e o melhor, os ministérios, né? Porque a gente já sabia que André Fufuca do Progressistas do Maranhão e Silvio Costa Filho do Republicanos de Pernambuco seriam ministros. A dúvida é quais as pastas. Agora a gente já sabe que o futuro ministro, porque ele ainda vai ser empossado na volta da viagem do presidente Lula à Índia, André Fufuca vai para o Ministério dos Esportes. Sai Ana Moser, que era uma indicação pessoal, uma esportista, uma indicação pessoal do presidente Lula, e entra o André Fufuca, mas não é em qualquer Ministério dos Esportes, Joelson, é um Ministério dos Esportes, de fato, bastante turbinado, com mais recursos, inclusive podendo cuidar ali daquele fundo a respeito das apostas esportivas. Há essa regulamentação por parte do Congresso e esses recursos de apostas esportivas vão ser geridos pelo Ministério dos Esportes com o André Fufuca. A gente tem o Silvio Costa Filho no Ministério dos Portos e Aeroportos e aí há uma mudança, porque sai o Márcio França, que é do PSB de bola, o partido do vice-presidente Geraldo Alckmin. Márcio França vai para o 38º Ministério, um novo ministério criado pelo presidente Lula, que é o Ministério das Micro e Pequenas Empresas. Ele é um desmembramento do Ministério da Indústria e Comércio, que é o Ministério do vice-presidente Geraldo Alckmin. Houve, claro, um certo descontentamento do PSB em ser desalojado do Ministério dos Portos e Aeroportos para uma pasta ainda a ser criada, ainda com recursos a serem alocados, mas foi a configuração que o presidente Lula encontrou. Lembrando que o Progressistas queria primeiro o Ministério da Saúde, de Nízia Trindade, o presidente Lula não cedeu, queria o Ministério do Desenvolvimento Social do ministro piauiense, senador Wellington Dias. O presidente Lula manteve o Wellington Dias no cargo e agora a saída foi, de fato, o Ministério dos Esportes. E o que é que o presidente Lula espera de volta? Apoio no Congresso para as pautas que a gente sabe que são importantes, que vão ser votadas nas próximas semanas. A gente tem ainda a reforma tributária e uma série de outras agendas, principalmente econômicas. O presidente Lula espera ter pelo menos mais 60 votos. Será que esses votos vão ser de fato entregues? Aí é uma pergunta que a gente só vai saber, só vai ter a resposta nas próximas semanas. Mas a perspectiva é essa, de pelo menos um pouco mais de governabilidade para o presidente Lula no Congresso Nacional. Sávia Barreto, a mini-reforma acontecendo, Elivaldo Barbosa, para garantir a governabilidade esperada pelo governo. Exatamente, 60 votos no Senado de 81, ele já dá essa margem aí para a oposição ficar muito espremida ali, não é? Sobre o Progressistas no governo, eu só atualizo o que nós comentamos hoje pela manhã, no Notícia da Manhã, com a Aline Joelson, diz respeito à posição do senador piauiense Ciro Nogueira. Ele hoje mesmo, na repercussão de André Fufuca no Ministério dos Transportes, afirma o seguinte: ela é o braço direito de Ciro Nogueira no governo Lula 3. Ele é muito ligado. André Fufuca, ele é mais ligado a Ciro Nogueira do que Arthur Lira, mas é muito, nem se compara, né? Eu diria até que ele é mais ligado a Ciro Nogueira do que ao Maranhão, o estado em que ele representa lá na Câmara Federal. Mas o próprio senador, ele reafirmou que se depender dele, enquanto ele for presidente, o Progressistas como partido não assina uma adesão como partido. Agora, naturalmente, que os deputados, os senadores estão livres para abraçar o caminho que tomar. Quiser tomar o caminho que desejar, isso aí eles estão liberados pela própria característica do Progressistas. E ele segue nessas críticas ásperas ao governo, inclusive postou uma hoje em relação ao 7 de setembro. Olha, Elivaldo Barbosa, agora voltando a falar aqui sobre o doutor Pessoa, sempre que o doutor Pessoa põe um boné na cabeça, as pessoas ficam tentando entender o significado das expressões que ele coloca, né? Já passou então, algumas mensagens via boné recentemente. E chamou a atenção o boné de hoje, onde tem escrito a seguinte palavra: pressa.
com C cedilha. Será que o fabricante errou feio no português, né? Errou feio, pressa com 2 S. O que teria Meu Deus do acontecido céu. no cara Elivaldo Barbosa, mas a explicação chegou. Chegou, não se trata de erro de português, coisa nenhuma. Esse Pressa com C cedilha é um programa social coordenado pelo vereador Joaquim Caldas. É voltado ali para... É como se fosse um pilotão mirim, trabalhos educativos e sociais envolvendo crianças e adolescentes. Esse programa recebe o nome de Pressa com C cedilha. E é por isso que ele homenageou esse programa, faz essa referência, essa aproximação, já que os dois, inclusive, são amigos pessoais e aliados políticos, Joelson. Pois é, pressa, de rápido, velocidade, ansioso, é com 2 S, de fato. Mas a palavra pressa, apesar de se referir ao programa, né, Levaldo? Pressa com C cedilha também existe no português arcaico. E é a mesma coisa de prezar. Pessoa que você tem apreço. Apreço, né? Você está ali demonstrando afinidade com determinado segmento social ou pessoa mesmo, né? Pois é, fiquei surpreso, porque não conheço essa palavra do português arcaico, mas Eu também não. nosso dicionário, Daniela Leite, Dani Leite, Dani Leite, bom, foi atrás da também, aí é outra informação. história, né? No português arcaico tinha a palavra pressa como sinônimo de apreço, de prezar. Tá aí. Se eu não domino nem o português moderno, imagine o arcaico. Arcaico. Mas aí Dani Leite está aí para nos ajudar. Ainda tem gente que pergunta, somos bilíngues? Mas nem português. Nem português a gente domina, nós não somos nem monolíngues, para você debir.